Torto Arado, esse é o título do livro de Itamar Vieira Júnior, lançado pela editora Todavia em 2019. Esse romance de Itamar foi o vencedor do Prêmio Leia de Literatura em 2018 e foi publicado em Portugal ano passado. Este ano, publicado aqui no Brasil pela Todavia. Manuel Alegre, que foi o presidente do júri que concedeu esse prêmio a Torto Arado, ressaltou à imprensa as qualidades da obra. Ele escreveu: a solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil, colocando ênfase nas figuras femininas. São observações muito precisas, se levarmos em conta que, de maneira geral, na literatura brasileira contemporânea, os protagonistas dos romances tendem a ser homens brancos, jovens e de classe média, que moram em grandes cidades. O romance de Itamar, ele está dividido em 3 partes, intituladas Fio de Corte, Torto Arado e Rio de Sangue. A primeira parte apresenta as personagens principais desta obra, as irmãs Bibiana e Belonísia e os pais delas, Zeca Chapéu Grande e Salu. Zeca é curador de jaré, uma religião de origem africana, um tipo de candomblé, muito comum na Chapada Diamantina. Eles moram numa fazenda chamada Água Negra, que fica nesta região do interior da Bahia. Os donos da fazenda permitem que eles trabalhem lá em troca de moradia e de comida. Não é permitido a esses trabalhadores que ergam casas de alvenaria, mas somente moradas provisórias, de paredes de barro e telhados de junco. Nesta primeira parte, as 2 irmãs aparecem brincando com uma faca que a avó mantém escondida em uma mala. E uma das 2 decepa a própria língua. É a metáfora do que está por vir. O silêncio escolhido versus o silêncio imposto. O silêncio da coragem contrapondo-se ao silêncio da covardia. O silêncio daquele que foi subjugado e pode continuar vivo, assombrando o silêncio dos que falam muito e são mortos. Nesta primeira parte, narra-se, segundo a visão de Bibiana, a vida nessa pequena comunidade de negros descendentes de escravos, que vivem a ilusão de liberdade. Narra a lida nas plantações de cana-de-açúcar e de arroz, o cultivo de pequenas roças nos quintais das casas, das quais tinham de pagar uma parte ao gerente da fazenda. As pequenas intrigas cotidianas, os casamentos, os partos, a continuidade dessa escravidão mascarada, onde não existe quase nenhum dinheiro, onde não há direito a não ser o silêncio e a gratidão ao carrasco. A segunda parte é narrada por Belonísia e é uma continuação temporal da primeira parte. Não apenas uma outra visão sobre os mesmos fatos, mas uma continuação. Embora essa visão sobre os mesmos fatos também ocorra, pois há idas e vindas no tempo, dando
novas interpretações a fatos já narrados. As vozes de Bibiana e Belonísia são muito parecidas, mas cada uma trata o mundo à sua maneira, de modos diferentes. Bibiana quer o conhecimento, o estudo, Belonísia quer as histórias. Bibiana quer o casamento, os filhos, Belonísia quer a solidão. Ambas, entretanto, ficam próximas aos pais, seja na própria fazenda Água Negra, seja nas cercanias. A forma narrativa permite o envolvimento de ambas, não só na condução da trama, mas também na interpretação dela. O vocabulário simples e, ao mesmo tempo, lírico, poético, é muito ligado à terra, aos termos do cultivo, aos termos da religião e da cultura de origem africana. Assim, é totalmente verossímil que as duas, sem muito estudo, mas com uma cultura muito forte, muito arraigada, com um conhecimento sólido sobre o curso da vida e da natureza, consigam narrar, assim, com tamanha força, uma história tão complexa. A terceira parte é narrada por uma entidade do Jaré, chamada Santa Rita Pescadeira. Essa é uma parte muito interessante da obra, pois a escolha desse narrador permite de maneira bastante natural a onipresença e a onisciência. Assim, nós, leitores, descobrimos o que antes não se poderia saber, dada a limitação de conhecimento sobre os fatos que Bibiana e Belonísia tinham. É a parte mais idílica e também mais onírica da obra, como se o autor quisesse representar aqui, ou os narradores quisessem representar, uma liberdade que só a religião poderia dar a todos. Eu gostaria de classificar esse romance como regionalista, mas não é, nem na forma, nem no conteúdo, porque as questões aqui colocadas, sejam os novos tipos de escravidão contemporânea, a luta dos quilombolas, as questões raciais, o patriarcalismo, a militância, elas estão muito além das regiões, são pautas, são questões nacionais, em algum sentido mundiais. É isso o que todo escritor almeja, uma literatura universal, não é? Então parece ter sido isso que Itamar Vieira Júnior conseguiu com Torto Arado. Eu vou ler agora o início do romance, que já traz muitas surpresas ao leitor logo de cara. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã Belonísia, que estava comigo, era mais nova há 1 ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia. Ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para em seguida dizer que era a hora de descobrir o que Donana escondia na mala de couro, em meio às roupas surradas com cheiro de gordura rançosa.
Dona notava que crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior de sua mala. A todo instante, éramos repreendidas por nosso pai ou nossa mãe. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar com firmeza para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se tivéssemos nos aproximado de uma fogueira. Por isso, ao vê-la se afastar em direção ao quintal, olhei para Belonísia. Decidida a revirar suas coisas, não hesitei em caminhar na ponta dos pés em direção ao quarto, para abrir a mala de couro envelhecida, com manchas e uma grossa camada de terra acumulada sobre ela. A mala, durante toda a nossa existência até então, estava debaixo da cama. Eu mesma fui para o quintal espiar pela porta e ver vó Dona se arrastando em direção à mata, que ficava depois do pomar e da horta, depois do galinheiro com seus poleiros velhos. Naquele tempo, costumávamos ver nossa avó falar sozinha, pedir coisas estranhas como que alguém que não víamos se afastasse de Carmelita, a tia que não havíamos conhecido. Pedia que o mesmo fantasma que habitava suas lembranças se afastasse das meninas. Era uma profusão de falas desconexas. Falava sobre pessoas que não víamos, os espíritos, ou de pessoas sobre as quais quase nunca ouvíamos, parentes e comadres distantes. Nos habituamos a ouvir Dona Ana falar pela casa, falar na porta da rua, no caminho para a roça, falar no quintal, como se conversasse com as galinhas ou com as árvores secas. Eu e Belonísia nos olhávamos, ríamos sem alarde e nos aproximávamos sem que percebesse. Fingíamos brincar com algo por perto só para escutar, e depois, com as bonecas, com os bichos e as plantas, repetirmos o que Dona Ana havia dito como coisa séria. Repetíamos o que minha mãe dizia baixo para o pai na cozinha. Hoje ela está falando muito. A cada dia fala mais sozinha. O pai relutava em admitir que minha avó estivesse com sinais de demência. Dizia que a vida toda a mãe havia falado consigo mesma. A vida toda havia repetido rezas e encantos com a mesma distração com que revirava os pensamentos. Naquele dia, escutamos a voz de Dona Ana se afastar no espaço do quintal, em meio ao cacarejo e aos cantos das aves. Era como se as rezas e sentenças que proferia, e que muitas vezes não faziam sentido para nós, estivessem sendo carregadas para longe, carregadas pelo sopro de nossas respirações ansiosas pela transgressão que estávamos prestes a cometer. Belonísia se enfiou debaixo da cama e puxou a mala. O couro de Caititu, que cobria as imperfeições do chão de terra, se encolheu sob seu corpo. Abri a mala sozinha, sob nossos olhos luminosos. Levantei algumas peças de roupas antigas surradas e de outras que ainda guardavam as cores vivas que a luz do dia seco irradiava, luz que nunca soube descrever de forma exata. E no meio das roupas mal dobradas e arrumadas, havia um tecido sujo, envolto no objeto que nos chamou a atenção, como se fosse a joia preciosa que nossa avó guardava com todo o seu segredo. Fui eu quem desatou o nó, atenta à voz de Dona Ana, que ainda estava distante. Vi os olhos de Belonísia cintilarem com o brilho do que descobríamos como se fosse um presente novo, forjado de um metal recém-tirado da terra.